Jacó já estava no exílio por 14 anos. Os 7 primeiros anos que ele trabalhou em troca de casar-se com Raquel, o engano do seu sogro, e os outros 7 anos para cumprir o dote de Raquel agora, na verdade, para realmente poder casar-se com Raquel. Como estava a vida de Jacó no exílio nesses 14 anos? Ele estava lá porque fugiu do seu irmão, fugiu da ira do seu irmão, medo de ser morto pelo seu irmão. Mas já haviam se passado 14 anos. Nesse tempo, ele teve muitos filhos. No total, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Não necessariamente nestes 14 anos. Mas os 11 filhos e a filha ele teve no tempo que ele estava junto com Labão. Duas esposas, Lia e Raquel, e duas servas concubinas, Zilpa e Bila. Muito trabalho, trabalhando, cuidando dos rebanhos de Labão. Saudade da terra de Canaã. Imagine, irmãos, como devia ser a saudade que Jacó sentia da sua terra, o desejo de voltar. Bom, depois que Raquel deu à luz a José, ele foi e disse para Labão, o que encontramos lá em Gênesis 30, 25. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me, a fim que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Ele queria voltar para a sua terra, era seu desejo voltar com a sua família para a sua terra. Entretanto, irmãos, Labão não desejava ficar sem Jacó. Por que ele não desejava ficar sem Jacó? Porque Jacó era uma força de trabalho importante para cuidar dos rebanhos de Labão. Veja Gênesis 30, 27. Havia uma outra razão pela qual ele não queria que Jacó fosse embora. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Veja, a presença de Jacó junto à família de Labão trazia bênção para Labão, trazia bênção espiritual, trazia bênção material para Labão. Veja, irmãos, isso pode acontecer conosco. Nós que somos crentes, nós que somos filhos de Deus e entendemos que somos filhos de Deus, nós devemos ser bênçãos para os outros. Bênção na nossa casa, nós devemos ser bênção na igreja, nós devemos ser bênção no trabalho. O nosso patrão ou os nossos subordinados devem entender que são abençoados pela nossa presença. Já viu a responsabilidade que temos? Essa era a responsabilidade de Jacó. E Jacó representava bênção para aqueles que estavam ao seu redor. Bem, mas ele agora queria ir para sua casa, ele queria ir para sua família. Após 14 anos de serviço, ele desejava ter a sua família, cuidar da sua família e do seu futuro. Qual era o futuro de Jacó? O futuro de Jacó era o que o Senhor tinha dito a ele quando ele sonhou com a escada. Ele seria pai de uma grande nação. E isso seria onde? Em Canaã. Por isso ele queria voltar. Esse tempo que ele ficou com Labão, esses 14 anos, ele havia trabalhado, tinha sido enganado, mas aguentou pacientemente. Como já estudamos nessa semana, ele entendeu o que era ser enganado. Bom, mas Labão insistiu, fica, combine um salário. E aí, então, Jacó, inspirado por Deus, apresentou a sua proposta de remuneração. Ele ficaria com os cordeiros salpicados, malhados e negros, e com as cabras salpicadas e malhadas. Assim o rebanho seria dividido. Aqueles cordeiros brancos e as cabras vermelhas, essas seriam de Labão. Os outros seriam de Jacó. Labão concordou. Gênesis 30, 34. Disse Labão: Concordo, seja conforme a tua palavra. Mas, irmãos, o Senhor abençoou a Jacó. Gênesis 30, 43.
E ele ficou mais 6 anos lá. E o que aconteceu nesses 6 anos? E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. A bênção do Senhor acompanhava Jacó, e o seu rebanho cresceu, e ele enriqueceu. Mas ainda continuava lá com Labão. Agora então, depois de passados 6 anos, o Senhor deu uma ordem para Jacó. Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde erigiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Veja lá, irmãos, olha, o Deus de quem? O Deus de Betel. Betel foi quando ele sonhou com a escada que vinha desde o céu até a terra, a escada que representava a provisão divina, a proteção divina e a salvação. Betel, que significa a casa de Deus, a porta do céu. Agora então que ele recebeu a ordem, ele se dispôs a sair e voltar para Canaã. O que ele encontraria lá? Como é que ele encontraria seu irmão? Como seria o encontro de Jacó com o seu irmão, que o havia jurado de morte? Havia muita incerteza, irmãos, mas o Senhor Deus tinha dado a ordem. E o Senhor Deus já tinha dito: eu vou te abençoar. Você vai ser pai de uma nação numerosa como o pó da terra. E agora então, ele voltou. Na verdade, ele teve que fugir de Labão, porque Labão não queria deixá-lo sair. Labão ainda foi atrás dele, tentou impedir, mas depois convenceu-se de que aquele era o plano de Deus e abençoou a Jacó e a sua família. E ele voltou. Voltou porque o Senhor mandou. Aguardou a ordem do Senhor. Não se antecipou. Não quis ir à frente, mas esperou que o Senhor ordenasse, esperou que o Senhor mandasse. Assim também nós, irmãos, muitas vezes queremos tomar a frente, queremos fazer as coisas no nosso tempo, mas devemos fazê-las no tempo de Deus. Quando Deus permitir, quando Deus propiciar, e devemos aguardar, às vezes pacientemente, às vezes por muito tempo, para que as bênçãos do Senhor se concretizem na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que a gente possa entender que os nossos tempos não são necessariamente os tempos de Deus, e que Deus tem o tempo certo, e na plenitude do tempo, no tempo adequado, Ele vai nos dar a bênção necessária, cuidar conforme o seu plano. Que Deus nos abençoe e nos dê essa certeza. É o que eu quero para cada um de nós.